Fala, galerinha do X! Tudo bem com vocês, turma do Enem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas sabe de quem que é a culpa? Daquele catatá, ó. Sabe aquele baixinho, professor de química? Aquele Tarzan de Samambaia, aquele alpinista de sarjeta, né? Surfista de privada. É aquele mesmo, o tal de Marcelinho. Ele tava boicotando minhas aulas, pessoal. Eu falava, não, Marcelinho, a turma lá do Enem tá precisando das minhas aulas. Ele, não, física não é tão importante, né? E jeitinho dele, aquele Maradona, dá um tabefe na cabeça dele ali. Mas hoje eu tô aqui, pessoal. Depois de quase 2 meses, se não foi mais, hein? Hoje eu estou aqui para a gente avançar no nosso conteúdo, um conteúdo que nós tínhamos começado lá atrás, que era a introdução à eletrodinâmica, onde nós falamos de muitas coisas importantes, alguns conceitos importantes dentro da parte dos circuitos elétricos, tá? E hoje, numa aula especial, nós vamos falar de associação de resistores. Só que, pessoal, antes de entrar na associação de resistores, claro, quero relembrar rapidamente o que nós pontuamos e o que nós vamos precisar, né, da nossa aula, aquela de muito tempo atrás, né, para a aula de hoje, o que vai ser importante, tá? Então, eu trouxe aqui aquele clássico desenho de um circuito elétrico muito simples, onde nós temos a nossa fonte de tensão, a nossa bateria, o nosso gerador, o cara responsável por colocar os nossos elétrons que compõem a nossa corrente elétrica para, né, circular aqui no nosso circuito. E aquele nosso dispositivo simples também, né, o nosso famoso resistor, cuja função principal é transformar a energia elétrica em energia térmica. E essa transformação se dá por conta de uma característica, né, que esse resistor tem, que é uma resistência elétrica, ok? Então, nessa imagem, num circuito simples, estão aí contidas as grandezas mais importantes na eletrodinâmica, na parte de circuitos elétricos. A nossa diferença de potencial ou tensão elétrica, né, medida em volts no sistema internacional, lembre-se disso. A nossa corrente elétrica, formada pelos nossos elétrons que estão caminhando ali no fio, medida em ampere, né? E a nossa resistência elétrica, grandeza associada à dificuldade que esses elétrons têm de passar, medida em ohms, tudo bem? E a união dessas 3 grandezas numa formulinha, o famoso URI, né? U igual a R vezes I, que nada mais, nada menos é a formulinha mais importante da eletrodinâmica, beleza? Coloquei aqui também, né, mais por desencargo de consciência, embora a gente não vá precisar tanto aqui, né, nessa nossa aula, coloquei a segunda lei de Ohm, né, a formulinha que relaciona a resistência elétrica com as dimensões físicas do nosso condutor, que é a sua resistividade associada ao seu material, a nossa, né, o nosso comprimento desse condutor e a grossura do condutor associada à área da seção transversal desse condutor, tá? E te relembrei também a formulinha de potência, ou as formulinhas de potência, né? Que tem a ver aí com o consumo de energia elétrica dos nossos dispositivos. O famoso PUI, né, ou PIL, você pode inverter aqui. E quando eu combino o PUI ou PIL com o URI, eu tenho essas 2 outras relações, né? O PRI ou PUR, que a gente fala, são, né, equações aí diferentes para a gente poder calcular a nossa potência, beleza? Mas vamos lá, vamos para a parte do que interessa. Gente, quando a gente estuda circuitos elétricos, é claro que um circuito elétrico não é um dispositivo tão simples como esse, né? É muito difícil você ter ali a sua, né, bateria ligada a um único elemento. Imagina que esse elemento fosse uma lâmpada, né? Geralmente as coisas não acontecem tão bonitinhas assim. Geralmente a sua bateria, ela alimenta mais de um, né, resistor, mais de uma lâmpada, por exemplo, ao mesmo tempo. E nós podemos conectar esses resistores de maneiras diferentes, né? Produzindo circuitos diferentes com características diferentes. E esse é o nosso objetivo da aula hoje. Hoje eu quero te apresentar
as duas associações de resistores, né? Os seus nomes, as suas representações, as suas características e a sua matemática para cada uma delas, né, na hora que nós formos resolver exercício. Lembrando que depois da explicação teórica, eu estou indo lá para o computador com vocês para resolver dois exemplos. Um de associação em série, que é uma associação que nós temos, e a outra associação que nós chamamos de paralelo. Tudo bem? Então bora lá, pessoal. Primeira associação chamada de associação em série, tá? Quando a gente lê o termo série, a gente está acostumado com isso, né? Nós vivemos isso na escola. A gente vai todo ano passando de uma série para outra. É como se fosse uma sequência. E a ideia aqui da associação em série é mais ou menos essa, né? Eu desenhei aqui um circuito com 3 resistores. Poderia ter desenhado só com 2, ou com 4, ou com 10, ou com 20. E você repare que esses resistores estão um em série ao outro. Estão um na sequência do outro, tá? Mas o mais importante da associação não é efetivamente porque está um do lado do outro. É porque todos esses resistores, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então lembra, né? A nossa bateria, né, através da sua diferença de potencial, ela produz no nosso circuito uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vem, passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo, passa pelo terceiro. Ou seja, ela atravessa na sua mesma intensidade os 3 resistores. Tá? Então, primeira característica dessa primeira associação que nós chamamos de associação em série. Quando alguém pergunta assim, Mateus, como é que eu sei que os resistores estão associados em série? A minha resposta é, eles são percorridos pela mesma corrente. Tudo bem? Só que, gente, trabalhar com um circuito cheio de resistências como essa não é uma coisa muito agradável, né? O gostoso é trabalhar com circuitinhos desse jeito, né? Uma única resistência. Então, nós podemos aqui fazer a associação de resistores. Nós podemos pegar esses 3 resistores e associá-los de uma determinada maneira a produzir um único resistor. É como se eu trocasse esses 3 resistores por um único só, onde esse único só estaria fazendo o que esses 3 resistores estão fazendo. Esse único resistor que faz o que esses 3 juntos estão fazendo, nós chamamos de resistor equivalente. Então repare que eu tirei esse circuito da jogada e substituí todo esse circuito por esse circuito mais simples. Só que esses 3 resistores, eles deram origem para mim a um único resistor chamado de equivalente. O que é a ideia do resistor equivalente? Quando eu ligo esses 3 caras em série, no meu circuito circula uma corrente de intensidade I, tá? Trocar esses resistores por um equivalente significa que esse equivalente vai produzir no mesmo, né, circuito a mesma corrente elétrica I. Então isso é uma coisa importante, tá? Esse cara e esses 2 desenhos, o próprio nome diz, eles são equivalentes. Desenhar desse jeito ou desenhar desse é a mesma coisa. Só que é claro que você deve estar se perguntando, né? Mateus, como é que eu faço para trocar 3 resistores por um só? Então, obviamente, vai existir aqui uma continha matemática que você vai fazer para descobrir esse resistor equivalente. Tudo bem? Então vem comigo, ó. Coloquei aqui embaixo algumas características, né, que são as mais importantes da associação em série. Primeira delas, como eu já comentei, todos os meus resistores, se estiverem associados em série, eles são percorridos pela mesma corrente. Então, se eu conheço a corrente em um, eu conheço a corrente nos demais, tá? Olha só, agora a parte matemática que eu acabei de comentar. Eu posso trocar um dos meus 3 resistores por um só chamado equivalente. E na associação em série, a resistência equivalente é a soma das nossas resistências. Então, se eu somar o valor desses 3 caras, eu posso trocar os 3 por um só que esse um só vai ter a resistência que equivale à soma dessas 3 resistências. Isso é uma coisa importante, tá?
E uma outra coisa importante é a seguinte: a minha bateria vai liberar uma certa quantidade de volts para o meu circuito, tudo bem? Cada um desses caras, dependendo da sua resistência, vai necessitar de uma parte dessa quantidade de volts total. Então, se aqui, por exemplo, são 100 volts, esse cara não vai trabalhar com 100, esse com 100 e esse com 100. Dependendo dos valores desses caras, esse cara vai trabalhar com um pedaço dos 100 volts, esse cara com outro pedaço, esse cara com outro pedaço. Mas, como eu disse a vocês lá na nossa aula atrás, né, quando a gente estuda os circuitos elétricos, a gente, de certa forma aqui, desprezando algumas coisinhas, a gente leva a conservação de energia para esse caso. Então, por exemplo, se o meu U total é 100, a hora que eu somar o U, os volts desse cara, com os volts desse cara, com os volts desse cara, eu vou ter os meus 100, o meu U total, que é o que eu escrevi aqui embaixo, ó. O meu U total é a soma dos U's dos meus dispositivos que estão conectados em série, tá? Então, essas propriedades são muito importantes na hora de desenvolver o meu exercício matemático, tá? Bom, pessoal, a associação em série, ela não é uma associação que nós estamos muito acostumados a ver, né? No nosso dia a dia, principalmente nas residências, os nossos dispositivos, eles não estão conectados em série. Sabe por quê? Porque a associação em série, ela tem um probleminha. Imagine que esses 3 elementos aqui sejam 3 lâmpadas, tá? E uma dessas lâmpadas, por algum motivo, ela parou de funcionar. Vamos imaginar que ela queimou. Quando um desses elementos queima, o meu circuito ele fica interrompido. E, gente, não importa. Independente da onde eu interrompa o meu circuito, aquela corrente que ali passava, ela não passa mais. A corrente elétrica, ela precisa circular. Se ela tem o seu caminho obstruído ou interrompido, ela deixa de circular. E se ela deixa de circular, os meus elementos não funcionam. Então isso é um problema interessante aqui dentro, né? Imagine que eu tenho 3 lâmpadas e as 3 lâmpadas estão funcionando. De repente, essa terceira lâmpada ela se queima, né? Talvez você pudesse pensar que a lâmpada 1 e a lâmpada 2 iriam continuar acesas, mas não. Por quê? Porque eu interrompi o circuito. A corrente elétrica ela não consegue mais se estabelecer, né? Significa que as outras queimaram? Não necessariamente, mas elas pararam de funcionar por falta de corrente elétrica. Sabe onde nós temos um tipo desse de associação? Nas lampadazinhas da árvore de Natal, né? Geralmente você tem ali um grupo de lampadazinhas que estão associadas em série. E pode perceber, às vezes quando uma deixa de funcionar, um grande trecho também não está funcionando, as lâmpadas estão apagadas. Por quê? Queimaram todas? Não, não necessariamente, até pode ter acontecido. Mas provavelmente se uma deixou de funcionar, ela interrompe o circuito como um todo e as outras deixam de funcionar por falta de corrente elétrica. Tá? Então, na nossa casa, os dispositivos não são ligados assim, né? Sei lá, tá tudo ligado na minha casa, de repente eu vou lá e apago a lâmpada da cozinha. Significa que os meus outros componentes param de funcionar dentro de casa? Não, né? Então, obviamente, na nossa residência, os dispositivos não estão ligados em série. Tudo bem? Primeiro tipo de associação, bem tranquilo, mas não é aquele, né, tipo que nós estamos acostumados no dia a dia. Beleza? Bom, além de associação em série, nós temos a associação em paralelo, tá? A associação em paralelo, ela tem também uma característica fundamental. Os meus dispositivos que estão ligados em paralelo, né, e o nome é sugestivo por conta da imagem que geralmente a gente representa, um resistor paralelo ao outro, todos eles trabalham com o mesmo U. Lembra que no série era o mesmo I, os diferentes. No paralelo, não. No paralelo é o contrário. Todos os nossos dispositivos funcionam com o mesmo U, com a mesma tensão, com a mesma quantidade de volts, tá? E aí, cada um desses caras
vai necessitar de uma intensidade de corrente específica dependendo, né, da resistência deles. Então, existe uma diferença muito clara entre o série e o paralelo. Além da representação, né, mas a representação é muito significativa, que existem exercícios que ele tenta te confundir, né, colocando esses resistores em posições diferentes, mas a característica é diferente. Na associação em série, a corrente elétrica é a mesma. Eles dividem o U total. Na associação em paralelo, o U total é o mesmo. Eles dividem a corrente elétrica total, tá? E nós podemos fazer exatamente a mesma coisa aqui dentro. Mexer com, né, muitos resistores não é legal. O legal é que a gente, né, diminua o nosso circuito, chegando naquela clássica imagem tradicional de um único resistor. Então, da mesma maneira que aqui nós trocamos todos os nossos resistores por um só, aqui nós também podemos fazer. E esse resistor único, ele continua sendo chamado de resistor equivalente, só que agora para associação em paralelo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Associação em paralelo. Os meus resistores têm a mesma tensão, a mesma quantidade de volts, tá? A minha corrente total, olha só a corrente total que está passando aqui na bateria, ó. A hora que essa corrente vem, ela sobe, ela chega aqui, ela vai se dividir. Vai um pedacinho para cá e para cá. Mas se eu somar esses pedacinhos, a soma dessas correntes parciais tem que dar a minha corrente total. Tá? Isso é uma coisa importante. Aqui nós somamos os U's. Esse trabalha com o 1, o 2, o 3. Se eu somar esses U's, eu tenho o U total. Aqui não. Aqui é o mesmo U para todo mundo. Se aqui for 100 volts, esse cara está trabalhando com 100 volts, esse também e esse também. O que eles têm que particionar é a nossa corrente elétrica, tá? Bom, como é que nós calculamos a nossa corrente, a nossa resistência equivalente numa associação em paralelo, tá? A expressão, pessoal, é um pouquinho mais trabalhosa, né? Repare que na série é uma soma direta. Aqui, o inverso da resistência equivalente é o inverso da soma dos nossos resistores, né? É a soma dos nossos inversos. Tá? Então a matemática aqui ela é um pouquinho mais chata. Só que essa expressão, dependendo do seu circuito, você pode trabalhar ela de maneiras diferentes. Tá? Um caso interessante é quando nós temos dois resistores associados em paralelo. Então olha só, quando eu tenho dois, só vale para dois o que eu vou te falar, tá? Dois resistores associados em paralelo, eu não precisaria trabalhar com uma expressão desse jeito aqui. Eu poderia trabalhar ela numa versão mais simplificada, que é a seguinte, ó, pessoal. Então, numa versão para dois resistores, o meu R equivalente, ele é dado pelo produto dos resistores dividido pela soma dos resistores, tá? Mateus, se fossem 3 resistores, eu não poderia fazer R1 vezes R2 vezes R3 dividido por R1 mais R2 mais R3? Não. O que você pode fazer quando tiver 3 ou mais resistores é aplicar essa formulinha mais de uma vez. Então, por exemplo, eu junto esse com esse, vai me dar um novo. Eu pego esse novo, faço aquela formulinha de novo e junto com o terceiro. Então, usar essa formulinha mais de uma vez é possível, mas para, ao mesmo tempo, mais de 2 resistores não é possível. E uma outra possibilidade de utilizar essa formulinha é quando os nossos resistores são todos iguais, tá? A nossa resistência equivalente, ó, ela poderia então ser dada através dessa expressão aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho vários resistores e todos eles têm a mesma resistência R, tá? Como é que eu faço para descobrir o equivalente? Eu pego o valor de um desses resistores, que é R, e divido por quantos resistores tem. Então, por exemplo, imagine que fosse 30, 30 e 30.
Ao invés de fazer a continha, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Como são todos iguais, eu pego o valor de um deles, que é 30, e divido por quantos deles tem, que no caso seria 3. 30 dividido por 3 vai me dar uma resistência equivalente de 10 ohms, tá? Bom, a respeito da associação em paralelo, queria que vocês soubessem que nas nossas casas, né, nas residências de forma geral, os dispositivos estão ligados em paralelo. Repare que as suas tomadas da sua casa, talvez tirando o circuito do chuveiro, que geralmente é um circuito separado. O chuveiro é um cara que consome muita energia, né? Então geralmente ele precisa de mais força para os elétrons andar. Geralmente o chuveiro ele está numa rede 220, tá? Mas geralmente na nossa casa, todos os dispositivos estão numa rede que é 110. Então quer dizer, eu ligo um cara lá na cozinha, eu ligo o outro lá na sala, esses caras eles são independentes, né? Então imagine que cada um desses elementos aqui é um dispositivo na sua casa. Se eu desliguei, né? Imagine que o R1 é uma lâmpada lá na cozinha. Se eu desliguei a lâmpada na cozinha, por exemplo, a TV na sala e o chuveiro do quarto, eles não vão parar de funcionar. Eles vão continuar funcionando da mesma maneira. Então, o legal é que na associação em paralelo, os seus elementos eles trabalham de forma diferente, todos ligados na mesma tensão, tá? Diferente do série, que estão todos dependentes um do outro. Se um deles parar de funcionar, complicou nossa vida. Ninguém funciona mais. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, então é interessante que você, né, pause aí o vídeo se teve alguma dúvida, volte prestando atenção nos detalhes, né, conceitual e nos detalhes matemáticos, para que você consiga, né, obviamente, resolver os exercícios aí que você vai receber, né, numa listinha de exercício clássico, tá? Só que agora não terminou não. Nós vamos para o computador agora que eu quero fazer um exemplo de associação em série e um exemplo de associação em paralelo. Vamos lá então? Bem, pessoal, estamos agora aqui no computador para fazer dois exemplos com vocês, tá? Nesse primeiro exemplo que vocês estão vendo, nós vamos abordar uma clássica associação em série e no outro exemplo, né, com os mesmos valores, basicamente, nós vamos sair da associação em série e vamos passar para a associação em paralelo, tá? Então, ele fala o seguinte: um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Então, repare que esse 100 volts não é a DDP de um dos resistores, é o DDP da associação como um todo. Tudo bem? Ele quer saber no item A a resistência equivalente dessa associação, no item B a corrente elétrica da associação e no item C, a DDP em cada resistor. Vamos lá, então? Bom, pessoal, nós vimos que numa associação em série, a resistência equivalente é a soma das resistências dos nossos resistores, tá? Então, a nossa resistência equivalente, o que ela seria aí para a gente? O 5, que é o valor do R1, mais o 20, que é o valor do R2, produzindo uma resistência equivalente de 25 ohms. O que é importante você perceber? Quando você acha a resistência equivalente, é como se o seu circuito agora tivesse um único resistor e esse resistor fosse o resistor equivalente. Tá? E esse circuito ele está ali sendo alimentado por uma fonte de tensão, né, que não apareceu bem ali no circuito, mas ele falou isso, uma fonte de tensão cujo U é de 100 volts. Tudo bem? Bom, no item B, o que ele pediu para a gente, pessoal? A corrente elétrica na associação. Então, é importante você perceber que nessa associação vai circular aqui uma corrente elétrica I. E essa corrente elétrica, já que os meus resistores estão associados em série, ela é a mesma para os meus resistores, tá? Como é que eu vou achar essa resistência? Pessoal, olha o desenho em cima que eu tenho aqui. Eu tenho um circuito que é o que eu quero chegar, que é o circuito mais simples possível. Um único resistor ligado. Tá? Então, eu vou ligar agora
e vou aplicar a minha formulinha mais importante da eletrodinâmica, o famoso URI, onde o nosso U é de 100, a nossa resistência equivalente ela vale 25 e a corrente elétrica eu quero descobrir, tá? Se eu passar para o outro lado 25 dividindo 100, 100 dividido por 25 vai me dar uma corrente de 4 amperes. Beleza? Essa é a corrente que passa no seu resistor equivalente, que é a mesma corrente que vai passar nos resistores R1 e R2, já que eles estão em série. Ok? E o item C agora, olha só, ele quer saber a DDP em cada resistor. Ah, Matheus, já sei, é 100. Não, pessoal. Lembra que a resistência ela vai pedir uma certa quantidade de volts para que ela funcione naquela corrente. Né? Esse 100 é a DDP da associação. Como é que eu posso descobrir, então, a DDP do primeiro resistor? Ora, eu vou pegar a resistência desse resistor e multiplicar pela corrente. Tá? O meu U1, então, é o R1, que vale 5, vezes a minha corrente, que vale 4. O meu U1 vale 20 volts. Então, dos 100 volts, 20 volts já são para o R1. Você já sabe a resposta do U2, né, pessoal? É a diferença. Se 100 é o total, 20 parou no R1, o meu R2 tem que estar trabalhando com a diferença. Mas vamos descobrir aqui. Vamos achar o U2. O 2 é R2 vezes o I. O U2 que eu quero é o R2, que vale 20, vezes a nossa corrente, que vale 4, dando aí efetivamente uma tensão de 20 volts. Tá? Tranquilo, pessoal? Uma questão aí, né? Fácil, simples, né? Mais importante para você entender os conceitos. Então, a nossa resistência lá é equivalente a 25, a nossa corrente total 4 amperes, o U1, cujo valor é 20 volts, e o U2, valor de 80 volts. Tranquilo? Vamos ver agora como que é a associação em paralelo, como é que ficariam esses dois resistores associados em paralelo. Então, olha só, vou mudar aqui, né, o meu slidezinho aqui, e aqui na tela agora nós temos, então, a nossa associação em paralelo. Tá? Então, de novo, a historinha dos mesmos dois resistores, um de 5 ohms e outro de 20 ohms, só que agora eles estão associados em paralelo. E eu apliquei os mesmos 100 volts a essa associação. Tá? Ele quer saber a resistência equivalente, ele quer a corrente elétrica em cada resistor e ele quer a intensidade, aliás, né? Ele quer, ele quer no item B a corrente em cada resistor e no item C a corrente elétrica na associação como um todo. Tá? Matheus, qual que era a diferença mesmo do série e paralelo? Lembra que no série a corrente era a mesma, os U's eram diferentes. Aqui o U é o mesmo. Então, quando eu peguei aqueles dois resistores e liguei em 100, cada um deles está funcionando com 100. Tá? E aí, obviamente, cada um deles vai necessitar de uma corrente elétrica para o seu funcionamento. Mas vamos lá descobrir o que ele pediu no item A. Pessoal, no item A ele pediu a resistência equivalente. Tá? Resistência equivalente para dois resistores, a formulinha mais prática, pessoal, é a gente fazer o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Tá? Lembra que eu só posso utilizar essa matemática para duas resistências. Para 3 já não vale mais a pena. Tá? Então, ficaria 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Tá? Ou seja, 100 dividido por 25, o que nos dará uma resistência equivalente de 4 ohms. Beleza? Bom, agora o meu circuito, então, de novo, ele sofreu uma modificação. Né? Eu tenho agora como se eu tivesse apenas um resistor conectado ao meu circuito. E esse resistor é o resistor equivalente. Tá? E ele está ligado aí numa fonte de tensão U de 100 volts. O
que eu sei? Que nesse circuito passa uma corrente total I. Mas essa corrente é a pergunta dele lá do item C, né? Vamos responder ao item B agora. Pessoal, no item B, ele quer que você descubra a intensidade da corrente em cada resistor. Pessoal, para eu descobrir o I, eu preciso saber o U e o R de cada resistor. E eu sei, né? O U é os 100 volts, já que eles estão em paralelo. O R1 eu tenho e eu quero achar o meu I1, tá? Então, 100 é igual o meu R1, que vale 5, vezes o I1. Passando para o outro lado, 5 dividindo, o nosso I1 ele daria 20 amperes, tá? Já o nosso I2 eu vou encontrar da mesma maneira, pessoal. Olha só então, o nosso U ele vale 100, o nosso R2 ele vale 20, o nosso I2, se eu passar o 20 para o outro lado dividindo, eu vou ter 5 amperes. Beleza? E no item C, para a gente finalizar esse exemplo, ele quer a corrente total. Pessoal, tem duas maneiras de achar essa corrente total. Como eu sei que a corrente total ela se dividiu em I1 e I2, a minha corrente total eu posso calcular pela soma 20 mais 5, que vai me dar uma corrente de 25 amperes. Ou eu poderia utilizar o circuito equivalente, né? U é igual ao R equivalente vezes o I total, tá? Então, o meu U é 100, o meu R equivalente que nós encontramos lá no item A, ele vale 4, e o meu I total, 100 dividido por 4, que daria 25 amperes. Tá? Pessoal, muito tranquilo a associação de resistores em série paralelo. Pode ser que alguns exercícios ele mescle as duas, mas não tem dificuldade, gente. Basta você ver o que está em série, aplicar a matemática do que está em série e ver o que está em paralelo e aplicar a matemática do paralelo. Lembrando das características fundamentais. Na associação em série, a corrente é a mesma, a resistência equivalente é a soma das resistências e o U total é a soma dos Us. Já na associação em paralelo, o U é o mesmo. A corrente total é a soma das correntes em cada um dos meus resistores. E o inverso da resistência equivalente é o inverso das somas dos nossos resistores. Que no caso de dois resistores, como vocês já estão vendo, nós podemos utilizar o produto pela soma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!